E, gente, a forma aí como alimentamos interfere em nossa saúde, em todas as fases aí da nossa vida. E é sobre isso que vamos falar agora com a nutricionista Elizabeth Chiari. Muito bom dia, que bom tê-la aqui conosco, querida. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui, é muito bom. E tá com dúvida aí na sua alimentação? Tá boa, não tá? Manda pergunta para cá, 984029756, DDD é 31, pra gente tirar todas as suas dúvidas. Aproveita que a Elizabeth está aqui, minha filha, para tirar suas dúvidas todas. Elizabeth, fala pra gente a respeito desta frase, dessa verdade, né? E infelizmente tem sido uma realidade na vida das pessoas, né? As pessoas estão se alimentando bem? Não, a gente vê por todos os estudos que têm sido feitos, tanto governamentais quanto não governamentais, que as pessoas estão cada vez alimentando menos frutas, legumes, verduras e consumindo mais alimentos ultraprocessados, que são aqueles pacotinhos, né? Aqueles alimentos congelados, cheios de gordura. Os enlatados, os embutidos. Pois é, cheio de gordura, sódio, açúcar. Então, assim, está tendo uma inversão nessa questão da alimentação muito preocupante, porque a gente sabe que a alimentação ela é essencial para a prevenção de doenças, né? E para uma boa manutenção da vida, da saúde, do sistema imunológico. E é muito triste para a gente, nutricionista, que trabalha com os alimentos, ver que a população está deixando de lado, está deixando de consumir esses alimentos que são primordiais para a nossa saúde, né? Eu fico pensando, porque às vezes as pessoas elas vão ao nutricionista, vai até você, e aí você monta ali aquela estrutura, e aí ela não segue de jeito nenhum. Ou então isso tem sido uma verdade também? Sim, as pessoas, o que eu tenho notado em consultório, tem muitas pessoas me procurando para reeducar os hábitos alimentares. Sem essa questão de, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Mas mesmo assim, a gente tenta fazer uma estratégia nutricional para que ela consuma mais frutas e verduras e a gente vê que é difícil. Tem muitos adultos que não tiveram o hábito, enquanto criança, de comer frutas e verduras e aí é muito complicado a gente reintroduzir. Mas a gente consegue, mas eu preciso da força de vontade. Normalmente, quanto tempo leva para a gente mudar um hábito alimentar e para que esse hábito permaneça? 1 ano. 1 ano? Jesus! Tem que perseverar. Tem. 1 ano para você mudar um hábito, o organismo sente devagarzinho, porque a gente não faz choque, né? Eu não vou trocar essa alimentação, você come de um jeito hoje, amanhã vai estar comendo de uma forma completamente diferente. Não tem, porque senão você não consegue seguir isso. Então, devagarzinho, 1 mês a gente faz uma coisa, no outro mês outra, assim. Claro que a gente consegue em 6 meses já ter um resultado fantástico, mas eu digo, para reeducar, para manter essa reeducação, a gente demora um pouco mais. Até as próprias células do organismo, elas precisam desse tempo para elas acostumarem também. Explica pra gente, até por exemplo, quem emagrece, ele precisa de manter esse 1 ano para que ele não retome o peso. Por que isso acontece com a gente? As nossas células, elas possuem memórias, assim como o nosso cérebro. Então, se a gente tem o hábito de consumir muito... tem memória de lembrar das coisas que não devia. Tem memória de lembrar de sal, de açúcar, é danado. Então, a gente precisa reprogramar elas, como se fosse um computador que a gente reprograma, a gente vai reprogramar nossas células também. Através de vitaminas e minerais, que eu consigo reprogramar ela, para a gente começar a ter esse ganho aí de perda de peso, de emagrecimento saudável, né, de perda de massa gorda. Então, assim, dá pra gente fazer, mas é um trabalho que tem que ser em conjunto. Eu preciso ter o tempo todo o cliente, o paciente bem adaptado ali, querendo, bem focado no que ele quer, né? Entendi. Eu fico pensando, Elizabeth, vamos falar por etapas. A gente falou assim, forma de alimentos que interfere nas fases da nossa vida. Vamos falar quando o bebê, o que é necessário, porque aí a gente vai falando das fases e aí a gente vai ajudando e pegando aí todo mundo para a gente alimentar adequadamente dentro daquilo que é necessário para aquela fase. Quando o bebê, o que é necessário não pode faltar ali naquela alimentação? Então, acontece assim, já na gravidez, quando eu estou grávida, tudo que eu consumo, né, assim, antes do bebê. Isso, vamos lá.
Na gravidez, a mulher ela precisa ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas e minerais para proporcionar um correto crescimento fetal, né? Então, um correto formação das células, dos órgãos do neném. Se eu não tenho essa correta alimentação, eu posso ter o risco de um parto prematuro, de uma complicação ali na hora da mulher ter o neném, na hora do parto. Então, ela não pode ter uma alimentação restritiva. Aquela mulher, vou cortar o carboidrato da minha dieta, vou aumentar a proteína. Não é adequado. A gente precisa consumir todos os nutrientes de forma adequada. Consumir óleos, porque eles são importantíssimos para a absorção das vitaminas A, D, E e K, que estão relacionadas aí com a formação do tubo neural do neném, do ácido fólico, do ferro. Então, já começa na gravidez. Aí, vamos lá. A mulher teve o filho, eu estou com um recém-nascido. Ele ainda não desenvolveu todos os órgãos dele. Ele precisa de nutrientes que vão ajudar nesse desenvolvimento desses órgãos, dessas células. E aí, o leite materno, ele vai possuir todos esses nutrientes que o neném necessita, que o recém-nascido necessita. Então, até os 6 meses de vida, o ideal é só o leite materno, sem aguinha, sem chazinho, sem nenhuma receita mirabolante aí, não. Só o leite materno. Passou os 6 meses, a gente começa a introduzir os alimentos, sempre começando pelas frutinhas. E geralmente o recém-nascido ele vai negar o sabor da fruta. Então você vai dar uma mamão, ele vai cuspir, não vai gostar. Você vai oferecer uma banana, ele também tende a não gostar. Mas a gente explica que é importante oferecer esse alimento pelo menos 3 vezes em semanas diferentes, para ele acostumando a papila gustativa dele com esses sabores. Certo. Tá? Então, depois das papinhas, a gente precisa prestar atenção, porque na infância, a desnutrição, a deficiência por calorias e proteínas é muito grande. Então, a mãe tem que dar um aporte adequado aí de proteínas, que vai vir do feijão, que vai vir da lentilha, do grão de bico, da carne, não deixar de dar esses alimentos. E sempre oferecer frutas, verduras e legumes. De preferência os orgânicos, se for possível, aquele alface que a gente planta em casa, uma salsinha, uma cebolinha, uma couve que dá para plantar no terreno de casa. Ela é muito importante porque ela vai proporcionar uma quantidade de nutrientes melhor para esse desenvolvimento. Aí passei a fase do recém-nascido, estou na fase da infância, né? Onde a criança já come sozinha, já pega uma fruta, então ter disponível... A criança ela tem necessidade do açúcar ou o bebê? Ela tem porque às vezes o adulto, ele quer trazer para ela aquilo que para a gente é uma falta, para a criança às vezes não é. Ela sente falta, não, vou dar um docinho para ela experimentar, vou dar isso porque ela está querendo... Ele sente essa falta mesmo, Não, Elizabeth? não sente. A gente não precisa dar açúcar para a criança de jeito nenhum, nem mel, nem açúcar mascavo, nem açúcar de coco, todos os açúcares que a gente tem no mercado hoje, que as pessoas incentivam, para o bebê e para a criança a gente não deve dar, porque se nós damos, a gente vai mascarar as papilas gustativas, ou seja, elas vão sempre querer mais açúcar. E para a saúde da criança não traz benefício nenhum. Então, o ideal é não dar mesmo. Quanto mais a gente puder postergar essa introdução de açúcar na vida da criança, melhor vai ser. Entendi. Tá? E aí na fase da infância, sempre ter o hábito de deixar frutas já higienizadas, lavadas, de fácil alcance. De fácil acesso, olha. Isso. Igual o pessoal nas prateleiras do supermercado coloca ali os bombons, os doces, para a criança pegar, deixa ali a sua fruta bem bonita, bem limpinha, lavadinha para a criança poder pegar. Você sabe o que eles fazem? Depois repara no supermercado, esses doces empacotados. Tudo pequeno, individual. Individual, e o olhinho do desenho que tem neles é olhando para a criança. Então ele conversa com a criança olhando nos olhos. E a gente precisa ter essa estratégia em casa. Como que eu faço uma fruta olhar para uma criança? É difícil, porque ela não tem olhinho, mas eu posso criar, eu posso bolar em casa. Olha! Né? Você põe a fruta assim, fácil acesso, faz um desenhozinho na fruta, deixa a fruta mais atraente para a criança, né? Porque aí você vai estar estimulando o consumo dela. Pratos coloridos, então tenta fazer boquinha, pega uma beterraba ralada e faz uma boquinha sorrindo para a criança, vai dar vontade de comer e ela vai estar brincando com esse alimento também. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.